Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos continuar a falar aí sobre leveduras e fermentação. Uma análise detalhada sobre alguns tópicos interessantes do livro este. Tópico este que é abordado no meu curso de cerveja artesanal.net, no modo de fermentação, ok? Lá você vai ter a oportunidade de não só ver em detalhes tudo aquilo que a gente está falando aqui nessa sequência de videoaulas, mas também um compilado sobre inúmeros outros livros cervejeiros, hoje com mais de 12 módulos, mais de 800 tópicos abordados em aproximadamente 50 horas aulas. Vamos lá então? A videoaula de hoje começa falando de zinco, né? A gente já falou um pouquinho sobre o zinco na aula passada e hoje a gente dá uma continuada sobre o assunto. Só fazendo uma leve introdução sobre o zinco ele é um íon muito importante para a formação da parede celular e ele é tido como o único íon que não existe em quantidade mínima no mosto cervejeiro e por isso ele deve ser acrescentado. As formas de a gente acrescentar o zinco pode ser tanto por inocular zinco puro, seja ele em sulfato, um cloreto de zinco, zinco quelado, que a gente compraria numa farmácia de manipulação, ou por meio de nutrientes específicos para a cerveja que contenham o zinco, ok? Então vou fazer uma apanhada geral aqui, várias frases, e depois a gente só complementa com alguma coisa. Vocês vão ver que essas várias frases falam sobre o zinco e também já falam sobre as dosagens adequadas. Então vamos lá. Um mosto 100% de grãos de malte, ou seja, aquele que não é feito de DME, contém todos os nutrientes necessários para a fermentação, exceto oxigênio e zinco. Então, está dizendo que a gente precisa oxigenar e já dá aí abertura, né, à necessidade de introdução do zinco. Não há substituto para o zinco. Ele quer dizer que não tem outro íon que substitua o seu uso. É necessário realmente o zinco. O intervalo ideal para a fermentação é de 0,1 a 0,15 miligramas por litro, tá? Uma dosagem que já ele explica melhor. Sulfato de zinco ou cloreto de zinco são formas de você comprar o zinco em cápsulas, né? Também tem o zinco quelado, também é uma terceira opção. Adição de aproximadamente, agora vem a dosagem, de 0,2 a 0,3 miligramas de zinco por litro de mosto. Então, numa abraçagem de 20 litros, a gente está falando de 4 miligramas a 6 miligramas. Perto do final da fervura, deve resultar em um nível de zinco alto o suficiente para o seu fermentador. Ou seja, se você mandar numa loja dessas de farmácia, de produtos farmacêuticos, e fazer cápsulas ali de 4 a 6 miligramas, né, que são cápsulas bem pequenininhas, são suficientes para você ter o zinco aí para a tua fermentação. Não é ideal também que você coloque zinco demais, né? Então sai baratinho, sai umas cápsulas bem pequenininhas, é só você abrir aquela cápsula e jogar o pozinho lá dentro, já está na medida ideal corretiva, tá? Sai bem baratinho. Outra alternativa, como eu falei, é comprar nutrientes como superfood e já incorpora o zinco, você não tem mais que mexer com isso daí. Agora vamos falar do ácido oleico. Fazendo uma breve introdução, o ácido oleico é um subcomposto da fermentação que acontece ali no metade do caminho do crescimento da biomassa celular, da parede celular da levedura. A levedura ela tem um determinado tamanho e ela precisa crescer para se multiplicar. Então ela precisa formar parede celular, ela vai aumentando. Essa parede celular chega num determinado momento que ela se rompe e cria uma célula filha, né? O ácido oleico ele trabalha na formação dessa parede celular. O ácido oleico, normalmente, no caminho tradicional da multiplicação celular, ele é sintetizado pela levedura a partir do oxigênio que ela absorve. Ela recebe o oxigênio, absorve, sintetiza esse ácido e aí forma a parede celular. Pois bem, o azeite é um composto que contém bastante ácido oleico. E aí tem a ideia de repente, você introduzir o azeite, né, uma certa quantidade de azeite, e esse azeite vai fazer esse pulo, né, evitando a necessidade da oxigenação e já oferecendo ali para a levedura todo o ácido oleico que ela precisa para fazer essa dobragem, essa multiplicação. Então agora fala-se alguma coisa sobre ácido oleico, ok? Lá no curso avançado
de leveduras e fermentação, eu explico muito bem detalhado essa parte do uso do azeite, como diluir, quantidade. É um assunto bastante grande que não vai caber aqui, nesses breves minutos, falar sobre ele. Então vamos lá. É um trecho, tá? Ele escolheu o azeite como uma rica fonte de ácido oleico. A maior concentração de azeite da cervejaria acrescentou 1 miligrama por 25 bilhões de células 5 horas antes da inoculação. Ok? Então, é só uma introdução aí sobre o ácido oleico. A aeração prolongada pode ser prejudicial à formação e retenção de espuma. Tudo na cerveja é uma questão de equilíbrio. Nada em exagero vai ser bom para a tua fermentação, para a tua cerveja, né? Então aqui fala também da própria aeração. Uma aeração prolongada, ele está falando aqui, por exemplo, você deixar 12 ou 24 horas tendo aeração, por exemplo, uma bombinha de aquário, ou se você deixar 2, 3 horas ali oxigênio sendo colocado direto, pode ser prejudicial à formação e retenção de espuma, além de outros aspectos, né, que a gente já falou sobre superoxigenação, produção exagerada de ésteres, crescimento exagerado de biomassa, oxidação dos lúpulos, né, muitas outras coisas que podem acontecer também. Se for um mosto de gravidade muito alta, acima de 1092, você deve aerar com oxigênio puro, pois o ar não fornecerá um nível suficiente alto de oxigênio dissolvido. Infelizmente, isso ainda pode não ser suficiente para cervejas superiores a 1083 de densidade. Para cervejas de alta gravidade, adicionar uma segunda dose de oxigênio entre 12 e 18 horas pode ajudar na velocidade e atenuação da fermentação. Então, aqui o foco é bastante voltado às cervejarias industriais, né? Ele não está falando muito aqui do caseiro. No caseiro, a gente tem alguns artifícios que a gente consegue fazer uma inoculação de oxigênio até mais fácil, com bombinhas de aquário, às vezes abrindo a tampa do fermentador e deixando entrar um pouco de oxigênio nessas cervejas aí de alta OG. Tudo isso daí ajuda a fermentação, né? Eu mesmo já fiz cervejas de alta OG com fermentador aberto. Não coloquei tampa, coloquei apenas um voal ali em cima para não cair nada e deixei ali uma troca gasosa contínua com oxigênio. A fermentação foi tranquila e atingi a densidade desejada, tá? Isso não é muito bom em cervejas que são super lupuladas, né? Neipas, double IPAs. Mas nos outros casos é um artifício simples que te resolve os seus problemas. Outra ideia seria colocar bombinhas de aquário ali 12 ou 24 horas depois, né? No máximo 24 horas depois, para você ainda ter uma introdução de oxigênio para fomentar essa multiplicação celular. Para o mosto de densidade de 1106, 25 graus Platos, né? Vamos arredondar para 1100, a taxa ideal de inoculação é de 35 milhões de células por mililitro ou uma taxa de 1,4 milhão por ml por grau Plato. Após 48 horas de fermentação, após o crescimento, conclusão do crescimento. É porque a tradução não ficou boa, deixa eu traduzir aqui do meu modo, né? Então, após concluir o crescimento do fermento, né, quando ele está completo, aumente a temperatura para 25 graus centígrados para a cerveja ou 20 graus para cervejas lagers. O aumento de temperatura mantém o fermento funcionando no máximo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nessas fermentações que são muito difíceis, você pode subir a temperatura logo após ter aquela propagação inicial ali das leveduras. Então, aproximadamente ali 1 a 2 dias, quando você vê a formação do Krausen, você vai ter ali a informação de que a biomassa de levedura já está atingindo o seu pico máximo. Essa é a etapa mais crítica, a etapa que tem que ser feita numa temperatura mais baixa, porque é aí que são formados uma série de subcompostos ruins para a tua cerveja, como álcools superiores, ésteres, né, subprodutos, e pode ser prejudicial à sua cerveja. Então, passada essa etapa difícil, você pode subir a temperatura da tua cerveja alguns graus, porque isso vai melhorar a condição fermentativa, principalmente nessas cervejas lagers e cervejas mais difíceis, né? Cervejas Imperials, Doubles e por aí vai. Essa próxima frase, ele fala aqui a respeito da inoculação, né? Temperatura ideal para a inoculação do fermento. Ao trabalhar com uma quantidade adequada de levedura saudável,
A temperatura inicial ideal para a maioria das fermentações é de apenas alguns graus, 1 a 2 graus, abaixo da temperatura de fermentação desejada. Então, ele volta a falar daquela questão de que se você fermenta a 18 graus, faça uma inoculação ali a 16 graus, que seria mais saudável para a sua cerveja, para a sua fermentação, ok? Suba a temperatura de fermentação desejada ao longo de 18 a 36 horas. Então, isso aqui eu já falo bastante ali no meu curso. É uma prática que eu utilizo, né, de fazer uma rampa ascendente de fermentação. Isso você mantém o levedo, né, teu fermento mais ativo e garante que ele conclua melhor ali a tua fermentação, processando aqueles subcompostos e chegando na atenuação final desejada. Ao atingir a temperatura de fermentação, mantenha estável até pelo menos 1/3 a 1/4 da fermentação. Neste momento, aumente a temperatura vários graus ou mais, 2 acima do curso em 1 ou 2 dias. Então, repetindo a mesma coisa. Depois da inoculação, mantenha aquela temperatura estável mais baixa ali durante o período de 1/3 a 1/4 da duração, então ali mais ou menos 2 ou 3 dias. E depois suba a temperatura de 2 a 5 graus acima do curso de 1 ou 2 dias. Então suba mais 2 a 5 graus e mantenha essa temperatura mais alta. Eu prefiro um processo que vou sempre ascendente. Faço uma inoculação, por exemplo, ali 18, deixo 2, 3 dias, depois coloco para 20, mais 2, 3 dias, depois 22 e por aí vai até 24, onde já estou provando a cerveja e vendo se já chegou no final da fermentação e no processamento dos subcompostos. Então, pessoal, a videoaula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, escreva aqui, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seus comentários e participe do curso de cervejaartesanal.net, um lugar onde você vai aprender muito mais sobre cerveja artesanal e também vai me ajudar a manter aqui o canal ativo, ok? Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus, boas cervejas e até a próxima videoaula.